dessa vez em uns momentos mágicos para algumas mulheres e muito difíceis e doloridos para outras. As que escolhem viver a maternidade passam pelo o momento da amamentação. Pode parecer algo muito natural, mas tantas e tantas vezes o ato de amamentar vem acompanhado de muitos medos. Medo da dor, de não produzir a quantidade de leite necessária para o bebê, de não saber quando ele está, cheio. Mas, meu Deus, será que já conseguiu? Ele mamou tão pouquinho, aí o bico racha, o leite empedra, o peito fica duro. Olha, só quem passou sabe dos desafios da amamentação. Aí, a gente preparou uma reportagem que fala sobre os principais problemas enfrentados pelas mães durante a amamentação e também com dicas de como vencê-los. Desde o nascimento da pequena Aurora, Cecília priorizou a amamentação para a filhinha. Por ser mãe pela primeira vez, tudo seria uma grande descoberta. Os medos e as dúvidas eram inevitáveis, mas o desejo de amamentar a filha falou mais alto. E ela conta que teve uma boa experiência. Eu sempre via muita dificuldade, Eu já presenciei também alguns processos. Então, eu tinha muito medo de tudo. Era a única coisa que eu realmente tinha medo, Medo de ferir, de ser muito dolorido. E eu comprei, vários acessórios, tipo mamadeira, comprei bomba para tirar o leite, tudo. Porque eu achava que eu não ia conseguir mesmo. Mas aconteceu, para minha surpresa, que deu tudo certo, fluiu, foi tudo bem, não precisei usar nenhum bico artificial, deu tudo certo. Hoje a Aurora está com 8 meses e continua sendo fã de carteirinha do leite materno. A cada 2 horas é certo, a Aurora já dá o recado que chegou a hora de mamar. E as duas aproveitam juntas esse tempinho todo especial. Cecília conta que nem sempre é fácil, mas o amor pela filha faz valer a pena. É cansativo, é doloroso muitas vezes, Quando a gente tá ali no meio da madrugada, é difícil, mas é só mesmo um sentimento muito intenso, um sentimento extraordinário para poder explicar todo esse sacrifício, para justificar, todo esse sacrifício. E é muito recompensador ver que o seu corpo é capaz de nutrir uma criança, um bebê e dar tudo o que ele precisa, Se ele precisa de água, o nosso corpo produz um pouco mais de água. Se precisa de algum anticorpo, o nosso corpo produz, se ela está doentinha. Então, é realmente mágico e extraordinário, ver que o corpo é capaz de tudo isso. Cada mulher vive uma realidade e o processo é diferente para cada mãe e para cada bebê. E algumas mulheres acabam enfrentando algumas dificuldades pelo caminho, seja o seio machucado ou o leite empedrado. E isso acontece por várias razões. Mas calma e um pouco de paciência também, porque tem solução. O problema mais comum, de cara, é a dor mamilar. Então, as pacientes reclamam muito, como dói a amamentação, no começo é difícil porque sente muita dor. Inclusive, isso é uma das causas principais de desistência da amamentação. É a dor que elas sentem na sucção do mamilo, mas isso vai passar. É só um período de adaptação. Da mesma forma que o bebê está aprendendo a mamar, a mãe está aprendendo a amamentar. É tanto que essa queixa ela é mais comum naquelas mães de primeiro filho. É muito mais comum do que naquelas que já têm alguma experiência anterior. O famoso bico rachado, que na verdade isso é a fissura mamilar. Essa fissura mamilar é uma das causas mais importantes do problema infeccioso na sequência, que é a mastite puerperal. Então, por que o bico do peito racha? Porque acontece a fissura mamilar. Geralmente por uma pegada inadequada do bebê. Como eu falei anteriormente, o bebê está aprendendo a mamar e a mãe está aprendendo a amamentar. E aí, quando esse bebê ele faz a sucção só no mamilo, não fazendo a pegada correta, que vai dar areola para o mamilo, acaba fissurando. E aí, essa fissura, esse rasgo, vai fazer com que as bactérias que ficam na pele, geralmente bactérias comuns, estafilococcus, que fica na pele de todo mundo, consegue adentrar por essa fissura e aí causa mastite, que é um problema grande, que é a mastite como consequência das fissuras mamilares. Então, é importantíssimo que a gente previna. Como é que a gente pode prevenir uma fissura mamilar?
Primeira coisa é a pegada correta do bebê. O bebê precisa fazer a pegada da areola para o mamilo. Segunda coisa, a mãe tem que deixar essa região areolo-mamilar mais espessa, mais enrijecida, não pode ficar muito fininha. Então, está contraindicado o uso de hidratantes na região areolo-mamilar ao longo da gestação. Onde é que a gente pode usar o hidratante? Na mama. Inclusive, é importante que se use o hidratante na mama, na pele da mama, mas evitando a região areolo-papilar ou areolo-mamilar. Porque se ela ficar fininha demais, quando o bebê for fazer a sucção, vai acabar rasgando e fazer esse rasgo, que é essa fissura, e os problemas subsequentes que podem acontecer, como a mastite e o abscesso. Além disso, existem as mulheres que sofrem com o inchaço ou endurecimento da mama, como também possuem o bico invertido ou plano. O bico invertido é quando a gente não tem aquela protusão da papila ou do mamilo. Ao invés de ser protuso, ele é invertido. É importante que a gente saiba que isso acontece porque quando ainda se é feto na barriga da mãe, na formação da mama, a placa areolo-papilar, ela primeiro inverte para depois everter. Todos nós passamos por isso, sejam fetos do sexo feminino, fetos do sexo masculino. Então, essa é a formação da placa areolo-papilar. Ela desce e depois sobe. Então, em algumas mulheres, ela não consegue fazer essa eversão. Então, ela fica invertido. Não tem tanta solução, porque a gente não tem. Por mais que as pacientes digam, eu vou puxar, ou como eu já escutei muita gente, vamos estimular e puxar o bico do peito. Não sai, porque isso foi um problema na formação da mama. Então, o importante é o quê? Procurar um especialista antes, fazer a correção cirúrgica para que tenha sucesso na amamentação. O leite pedrado, na verdade, é quando você tem um engurgitamento mamário. Então, a mama não consegue esvaziar aquela quantidade de leite e fica preso, fica o famoso empedrado. Qual é a solução? A amamentação. Você tem que esvaziar essa mama. E o que é que eu recomendo para as mães? Façam sempre a cada mamada a distribuição do tempo nas duas mamas. Então, se ele vai mamar, o bebê vai mamar agora. Vamos supor que esse bebê mame 30 minutos. Coloca 15 minutos numa mama e 15 minutos na outra. De forma que na próxima mamada você também vai fazer esse revezamento. Dessa forma, a gente consegue esvaziar mais a mama e, consequentemente, reduz a possibilidade de empedrar. Não dá para esquecer que algumas mulheres têm pouca produção de leite. Já em outras, a produção é bem elevada. Todas as mulheres vão produzir prolactina e é essa prolactina que vai fazer a produção do leite. Por que umas mulheres têm mais, por que umas mulheres têm menos? Porque a gente tem que lembrar que a prolactina produzida na hipófise, ela fica muito próxima do centro límbico, que é o centro das emoções. E um hormônio que é antagonista da prolactina é a dopamina. Quanto mais estressada eu estiver, quanto mais tensa eu estiver nessa situação de amamentação com o bebê em casa, mais dopamina eu vou produzir, mais estresse, consequentemente menos prolactina. Então vai ser um antagonismo. Um vai prejudicar o outro. Então, para que a gente tenha uma produção adequada, precisa de um ambiente tranquilo. Essa mulher está segura da amamentação que o leite vai vir, consequentemente. Em algumas situações, quando a gente nota o leite realmente reduzido, por várias causas, entre elas o estresse, a gente pode usar algumas medicações, algumas drogas, que vão estimular o aumento da prolactina. Se ela tem produção demais, como você perguntou, Liliane, qual é a dica? Doar. E a maternidade Cândida Vargas possui um serviço especializado para receber a doação do leite materno. É feito um cadastro prévio, onde a nossa equipe vai ver se a mãe está apta para fazer doação, porque tem algumas mães que tomam remédio de uso prolongado que não podem fazer doação. Mas é feito esse cadastro, a partir daí da gente ver se a mãe está apta ou não. A gente tem um sistema de rota domiciliar, que a gente vai na casa da mãe que deseja ser doadora, deixa o kitzinho de coleta, aí ela vai realizar a coleta do leite e vai ligar novamente para a gente para marcar o dia de pegar esse leite. Quando o leite chega aqui, ele passa pelo processo de pasteurização para saber se está apto ou não para ser consumido pelos prematuros. Eu estava aqui comentando com a doutora Vanúzia como eu me realizava na amamentação. Mas eu quero ser solidária às mamães que não conseguiram amamentar por qualquer que seja o motivo e dizer que vocês não são menos mães
porque não conseguiram amamentar. Há uma cultura de supervalorizar a amamentação, como se, mas é porque ela sofreu, conseguiu, venceu. E muitas vezes não é porque essa mãe não enfrentou, porque essa mãe não se esforçou, porque essa mãe que ela é menos forte ou menos mãe por conta disso, não. Muito pelo contrário. Só uma mulher sabe a dor que é não conseguir amamentar. Eu não consigo mensurar essa dor. Então, para todas as mães que estão acompanhando aqui o programa, que não conseguiram amamentar, o nosso carinho, o nosso afeto, o nosso acolhimento, a nossa empatia, porque é disso que vocês estão precisando. Se você, mamãe, está produzindo muito leite, viu o recado aí, né? Doe. Tem muito bebezinho prematuro precisando de você. Fernandinha, como é que eu faço? O Banco de Leite Humano do Instituto Cândida Vargas tem um número que você pode ligar e depois você é inclusa nessa rota, viu? Que a nutricionista já falou, que eles passam lá, deixam o kit 3214-1390. 3214-1390. Quer conversar no WhatsApp? Eles também disponibilizaram o número 98795-8192. O mais importante, se por algum desses motivos citados na reportagem você não conseguiu amamentar, lembra, você não é menos mãe. Combinado assim? Vamos mudar de tema aqui no programa, falar sobre celular. O meu tá ali carregando.